A gente muitas vezes acha, ouve e infelizmente existe um evangelho sendo anunciado, proclamado aí de prosperidade, né, de coisas boas, e você ouve muitas vezes as pessoas falando na televisão mesmo, em alguns lugares, como elas agora têm casa, elas não tinham casa, elas têm bicicleta, não tinha bicicleta, tem moto, tem 3 motos, tem empresa, e as pessoas falam muito isso, né? A gente ouve muito falar dessa questão material e acaba ficando meio que na cabeça das pessoas de que quando você começa a servir a Deus, ou andar com Jesus, ou se entregar a Ele, as coisas todas vão ser maravilhosas e tudo vai ser lindo e tudo vai ser um mar de rosas, como diz o ditado, não é? Mas isso não é o que a Bíblia diz. E isso não é o que nós vemos na Bíblia de capa a capa. Gênesis, Apocalipse, os filhos de Deus, os servos de Deus, os grandes homens e mulheres de Deus, todos eles passaram por momentos muito difíceis, passaram por provas de fogo, né? E com a gente não, obviamente não seria diferente, não somos melhores que eles, pelo contrário, né? Acho que se a gente for pôr na balança, eles são aqueles que a Bíblia diz, dos quais o mundo não era digno. Pessoas que abriam mão mesmo, né? Da sua vida, de tudo para servir a Deus e para obedecer a palavra de Deus, obedecer aquilo que Deus mandava eles fazerem. A gente viu que todos eles passaram momentos muito difíceis, uns mais que os outros. A gente vê no Novo Testamento servos de Deus sendo mortos por amor a Jesus. Estevão foi apedrejado publicamente, passando uma humilhação, uma vergonha. Até hoje a gente vê isso também com os nossos irmãos missionários em outros países, porque nós aqui no Brasil temos muita liberdade, graças a Deus, né? Podemos ir para a televisão e falar do amor de Deus e compartilhar sobre as coisas da Bíblia livremente em rádios, nas praças, e não há problema algum. Mas muitos países são absolutamente fechados para o Evangelho de Jesus, e esses homens são perseguidos, são mortos com suas famílias, com seus filhos, eles são violentados, eles são espancados quando não mortos, mas muitos sofrem ainda também por amor a Jesus. Mas existem sofrimentos que para uns são piores, outros menos, digamos assim, menos fortes, algumas coisas que acontecem na vida da gente que são um baque muito grande, né? O próprio Jesus disse pra gente, olha, vocês vão ter aflição no mundo, vocês vão ter problemas, vocês vão ter complicações, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Jesus veio aqui à terra, nasceu de Maria, ele veio e a Bíblia diz que ele abriu mão de ser Deus por aquele tempo para vir como homem. Muitas pessoas acham que Jesus realizava os milagres porque ele era Deus. Jesus veio como homem. Ele nasceu do ventre de uma mulher e ele viveu, ele cresceu e ele fazia os milagres, ele fazia tudo o que ele fez, mas ele sofreu muito. E ele veio exatamente para nos dizer, olha, eu vim e vivi, convivi com as pessoas, me relacionei com as pessoas, fui traído, né? Jesus foi traído não só por Judas, Jesus foi negado por Pedro e foi traído por Judas, mas também por muitas pessoas que o abandonavam, que sabiam, que viam os milagres dele, mas não criam como, infelizmente, né? Lá no livro de João, no 1º capítulo, a gente lê a Bíblia dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos sua glória como o do unigênito Pai. E vai falando ali, João falando, e diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O seu próprio povo, como até hoje o judeu ortodoxo, não acredita que Jesus que veio era o Messias. Eles ainda esperam o Messias. Jesus sofreu muito e ele nos disse isso, que nós também iríamos sofrer, mas que nós precisávamos ter bom ânimo. Nós precisamos ter um bom ânimo. Não desanimar. Não desistir, não fraquejar nesse momento da dificuldade. E é difícil, não é? Mas a Bíblia diz também lá no livro de Isaías, o profeta Isaías, ele fala pra gente, Deus fala através de Isaías, né? O próprio Deus fala através de Isaías, olha, não tenha medo, não tenha medo. Sabe por quê? Porque quando você passar pelas águas, eu vou estar com você e aí as águas não vão te afogar. Você não vai se afogar.
E quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar, porque eu estou com você. O próprio Deus diz isso pra gente muitas vezes na Bíblia, né? Dizem, alguém contou, depende meio que das traduções, dizem que tem 366 não temas na Bíblia. Diz que tem até para o dia do ano bissexto, né? Que é o ano bissexto, o ano que vem, 2012, tem um dia a mais. Diz que tem 366 não temas, não tenha medo. Parece que é um para cada dia, né? Deus deixou ali um para cada dia. Eu nunca contei, não sei se é realmente assim, mas não importa. Um só basta, porque é a palavra de Deus que diz para mim e para você não termos medo de enfrentar o dia mau. E que você, querido, tenha esse ânimo no seu coração, sabe por quê? A diferença, o que faz toda a diferença na nossa vida é com quem nós estamos. Nós vemos a história ali de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles tinham que se curvar diante de uma estátua que não era o Deus deles. E eles não iam fazer isso porque eles não iam desonrar o Deus deles. E eles não se curvaram ao som de todos os instrumentos que seriam tocados. Todos se curvaram, e os três lá. Imagina só, os três em pé. Aguenta firme aí. E o decreto era que se a pessoa não se curvasse, ela seria lançada numa fornalha de fogo ardente. Parece até redundante, um pleonasmo, né? Eu nunca vi fornalha de fogo frio, mas eu acho que para dizer o tanto que era, né, fogo mesmo, uma fornalha de fogo ardente, diz a Bíblia no livro de Daniel. E ali eles não se curvaram, o rei quis dar uma chance para eles. O rei falou para eles, não. O rei gostava deles, eles eram rapazes judeus que tinham sido experimentados e encontrados juntamente com Daniel, maravilhosos, sadios, inteligentes, sábios, e o rei gostava deles. Eu vou te dar uma chance, eu vou tocar de novo, mandar tocar de novo esses instrumentos aí, vocês então podem ter uma chance de sobrevivência, de se curvarem. E eles falaram, olha, o rei, o negócio é o seguinte, o nosso Deus, a quem nós servimos, ele tem poder para nos livrar da fornalha. Se não, fica sabendo, ó rei, eu gosto muito, sabe, dessa determinação deles e dessa petulância que eles tiveram de enfrentar. Primeiro que eles tinham nada a perder mesmo, já estavam sendo julgados na fornalha, né? Pior do que a fornalha, não existia nada. Então eles foram petulantes e disseram assim, então você fica sabendo, rei, que mesmo assim, se ele não quiser nos livrar, nós não nos encurvaremos diante dessa estátua. Muitas coisas que eu posso falar com você sobre isso. Mas eu quero falar o seguinte, eles foram lançados à fornalha realmente. E ali o rei mandou, ficou bravo, né? Mandou eles aquecerem a fornalha 7 vezes mais. Não sei se era número de lenhas, o que era, né? Que eles aumentaram aquele fogo. As pessoas que julgaram aqueles homens ali, os homens que julgaram aqueles 3 rapazes ali, foram mortos só de chegar perto da fornalha. E os 3 estavam de repente lá e o rei estava assistindo e vendo os 3 passeando. E falou, peraí, tem um negócio esquisito, esses 3 estão passeando dentro dessa fornalha, mas não são só 3 não, são 4. E eu vejo um que parece com o Filho do Homem. Sabe, queridos, o próprio Jesus estava ali com eles naquela fornalha. Então, nós podemos todos enfrentar uma fornalha, um momento difícil, uma tribulação, uma perda, uma luta, não é? Uma traição, uma separação, tantos problemas, uma enfermidade, uma doença, mas a diferença que faz a nossa vida é com quem nós estamos, não é? Com quem você está enfrentando a sua luta? Você está sozinho? Você está com deuses que não são deuses vivos e verdadeiros que podem te ouvir, que podem te socorrer e caminhar com você na dificuldade? Em nenhum momento a Bíblia diz que Deus ia nos livrar da dificuldade. Em nenhum momento a Bíblia diz que ia nos livrar do problema, da luta. Não, pelo contrário. Tente por grande alegria, motivo de grande alegria, passar por tribulação. Todo tempo nós vemos as tribulações, as lutas e os problemas, mas Deus nos tira e nos livra durante, é naquele momento que se Jesus está conosco, se nós estamos confiando nele, ele diz, não tenha medo, eu estou com você, então você vai passar por essa água sim, mas elas não vão te afogar.
Você vai passar por esse fogo sim, mas ele não vai te queimar. Querido, não deixe que as águas te afoguem, que o fogo te consuma. Jesus, ele quer falar isso para você agora, que ele tem a solução para o seu problema, seja ele qual for, e você precisa convidá-lo a caminhar com você, a seguir com você, a viver dentro de você, para que você tenha o consolo do Espírito Santo, a fortaleza que só o próprio Deus pode te dar no momento de dificuldade.